Oi, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Então, hoje nós vamos trazer aqui algumas reflexões a respeito de autonomia emocional, né? Vamos tentar trazer as definições e reflexões, né? Análises, reflexões sobre os benefícios da autonomia emocional ou os prejuízos pela falta dela, né? Então, por definição, o termo autonomia é a faculdade de se governar a si mesmo, né? É uma liberdade ou independência moral ou intelectual que o ser humano conquista, que dá a ele essa prerrogativa de não se deixar influenciar, não se deixar ser influenciado pelas pessoas, pelas situações, pelas circunstâncias, ou pelas ideias da sociedade, ou pelos padrões da sociedade. Então, essa é a liberdade que o ser humano conquista. Então, essa liberdade, essa autonomia é uma coisa de não é de ser ganhada de presente, é uma conquista. Tudo que é abstrato do ser humano, ele é conquistado interiormente. Então, a própria vivência do dia a dia, as próprias experiências vão trazendo material de reflexão, né? O próprio nome já diz, as experiências trazem experiência. Então, o ser humano que desenvolve experiência, desenvolve essa sabedoria, essa maturidade, coragem, né? São qualidades que são desenvolvidas no decorrer da vida nossa, da nossa vida. E essas qualidades, elas também trazem essa autonomia emocional. Então, essa autonomia emocional, porque assim, o ser humano, quando a gente tem sentimentos em equilíbrio, quando a gente está no estado emocional de equilíbrio, poucas coisas conseguem nos afetar. E essa autonomia emocional seria uma qualidade de uma pessoa que já conquistou essa sabedoria, essa tranquilidade, essa paz de espírito, essa harmonia interior, de saber lidar com as dificuldades de uma maneira mais, eu diria, menos dolorida, menos sofrida e também de uma maneira mais eficaz. Então, o desenvolvimento nosso como ser humano, o desenvolvimento humano é que vai trazer essa autonomia, essa facilidade de lidar, às vezes, com pessoas difíceis, com situações difíceis, de uma maneira mais equilibrada. E a gente refletindo, é justamente isso que as empresas procuram profissionais atualmente que tenham esse perfil. Pessoas que saibam conversar, sentar, conversar e resolver problemas. Então, uma pessoa que tem essa habilidade, ela tem um diferencial, tanto no mercado de trabalho quanto nas relações sociais, nas relações humanas, seja na família, seja num relacionamento afetivo. Então, a pessoa que consegue desenvolver essa autonomia emocional, ela não é que ela não saiba se defender, às vezes a gente confunde a pessoa que tem essas características né, de paz interior, de harmonia, é uma pessoa que não consegue se defender, que não consegue exigir seus direitos. Não, é muito pelo contrário. Porque quando a gente consegue ter os sentimentos em equilíbrio, nós conseguimos raciocinar melhor. Então, essa tranquilidade interior faz com que a gente tenha uma capacidade de raciocínio melhor nas situações difíceis. E com o raciocínio mais equilibrado, a gente consegue, às vezes, lembrar ou falar a palavra certa na hora exata. E, às vezes, até colocar a outra pessoa no lugar dela, com equilíbrio emocional. Às vezes, facilita a gente entrar num acordo. Então, a gente tem um diferencial. A gente consegue desenvolver essas habilidades. Ainda muito distantes de nós, pelo menos de mim. Eu sei que essa qualidade, essa autonomia emocional é uma coisa que eu estou falando sobre ela, mas que eu ainda não conquistei. Então a gente precisa entender, né, ter o autoconhecimento de entender qual que é o nosso padrão, onde a gente está nesse processo de evolução, né? Então vamos imaginar uma marionete, vamos imaginar um fantoche.
Então vamos supor que eu aqui seja uma marionete, um fantoche. Imagine algumas cordinhas aqui em cima de mim e lá em cima uma pessoa manipulando essas cordinhas. Então ela fala assim: não, agora eu quero que o Adolfo fique nervoso. E aí mexe a cordinha e eu lá embaixo fico irritado. Não, agora eu quero que o Adolfo fique triste. E aí ela mexe a cordinha e eu caio em depressão. Então, a maioria de nós somos essas marionetes. As outras pessoas têm sobre nós um poder que elas não deveriam ter. Um poder de determinar o nosso estado de espírito. O ideal seria que nós fôssemos senhores do nosso estado de espírito. Que nós conseguíssemos determinar o que sentir, o que pensar. Mas, na maioria das vezes, nós não temos esse equilíbrio emocional de sermos autônomos emocionalmente. Então, a gente acaba dando para as outras pessoas esse poder, né? O nosso estado de espírito fica como se fosse folha ao vento, né? Do jeito que bate, vai. Então a gente acaba por perder, né, essa capacidade de determinar o nosso estado de espírito, como a gente deve se sentir. Então o outro acaba afetando, nos afetando. Nós acabamos sendo suscetíveis às pessoas, às palavras, às ações, às atitudes das outras pessoas. Isso não é o ideal, né? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades para que a gente tenha esse poder sobre nós mesmos. Né? Porque senão eu vou esperar o mundo ser perfeito para eu poder me sentir feliz, ou me sentir em paz, ou me sentir bem comigo mesmo. Ou eu desenvolvo essa autonomia emocional, ou a minha felicidade vai ser sempre adiada. Né? Porque as situações difíceis, né? O dia a dia está carregado de situações difíceis que a gente não consegue controlar. O exterior é incontrolável. A gente não consegue ter um poder de controlar as palavras, as ações das outras pessoas ou as situações que ocorrem. Então, o exterior é incontrolável. Nós precisamos ter essa noção, porque muito do nosso sofrimento vem por isso. Essa é uma tentativa de controlar as coisas exteriores. Então, se o exterior é incontrolável, não faz sentido eu fazer a minha felicidade depender de uma coisa que eu não tenho controle. É uma contradição. Vou dar um exemplo. Eu sou corintiano. Muitos de vocês podem vaiar aí, não tem problema. Então, mas eu posso dizer assim, por exemplo, eu só vou ser feliz quando o Corinthians for campeão. Então, esse ano nem vai ter jeito, porque não teve campeonato. Então, vamos refletir assim, eu tenho algum controle sobre se o Corinthians vai ser campeão esse ano ou não? Não tem controle nenhum sobre isso. Então, como que eu vou fazer minha felicidade depender de uma coisa que eu não tenho poder de controlar ou de dominar? É uma contradição. E muitos de nós fazemos isso. A nossa felicidade fica à mercê das outras pessoas. As outras pessoas é que vão determinar como eu vou me sentir. Então isso é falta de autonomia emocional. Então vamos refletir, por que uma pessoa consegue nos incomodar? Quando alguma pessoa nos incomoda, seja pela personalidade dela, seja pelas atitudes dela, o nosso foco, geralmente, é na pessoa, nas atitudes dela, ou no desequilíbrio dela, na imaturidade. Mas a gente nunca tenta prestar atenção por que ela consegue nos incomodar. Essa é uma pergunta de autoconhecimento importante. Por que esse tipo de pessoa consegue me incomodar? Geralmente a projeção é que vai causar esse incômodo. Né? A projeção a gente vai estudar mais para frente. Então vamos imaginar que eu tenho uma ferida. Tenho uma ferida no braço.
Uma pessoa vem, cutuca a minha ferida e eu vou sentir dor. É natural a minha reação. Às vezes a gente tem uma reação violenta, tem uma reação agressiva, porque eu fui machucado. Mas vamos supor, se eu conseguir curar essa ferida, cicatrizar essa ferida, vai incomodar? Qual é o incômodo que uma ferida já cicatrizada causa? Não causa incômodo nenhum mais. Então, quais são as feridas da nossa alma? Essa é uma pergunta importante, porque essas feridas são a porta aberta por onde entram as mágoas, os ressentimentos, os rancores, as nossas dores, né, a nossa agressividade ou a nossa tristeza. Então, essas feridas ou essas fragilidades emocionais podem ter várias causas. Pode ser um trauma de infância, uma situação que a gente desenvolve, às vezes, uma baixa autoestima, uma situação em que, às vezes, a gente passou por algum trauma, alguma situação difícil na infância. Então, a gente acaba, no decorrer da vida, tendo essas fragilidades, essas feridas emocionais, que, às vezes, inconsciente, a gente nem sabe a causa mais. A causa já fugiu às vezes, da nossa memória. Mas essas causas estão vivas dentro de nós e muitas vezes determinam a nossa personalidade, determinam as nossas reações. Então, por isso que é importante esse trabalho de autoconhecimento. Então, isso não quer dizer que a gente não vai nos defender, não vai saber nos defender das pessoas que tentam nos maltratar. Mas vai mudar como nós vamos nos defender. Nos defender de uma maneira equilibrada é uma maneira muito mais eficaz de defesa, de autoproteção, que é necessária. Outra reflexão, gente, o Carlos Castaneda é um escritor que fez muito sucesso na década de 1960, 70, escrevendo livros sobre o Dom Juan Matos, que é um índio, um feiticeiro índio que ele conheceu no deserto do Mojave, no México. Então, ele era um estudante universitário, o Carlos Castaneda era um estudante universitário, e a tese de mestrado dele seria uma pesquisa sobre plantas. Então, ele procurou lá no México, né, e conheceu lá no deserto o Dom Juan Matos, que é um feiticeiro índio. Ele era um feiticeiro indígena mesmo. Ele era uma pessoa muito simples, ele andava de alpargatas, de chinelo, de chapéu, é um sertanejo. A casa dele era de uma casa de chão batido, e ele passou a ensinar o Carlos Castaneda a doutrina do xamanismo, que é a doutrina religiosa dos indígenas daquela região. Então, o processo de aprendizado lá da doutrina do xamanismo era transformar o aprendiz primeiro em um guerreiro índio, um guerreiro, depois um feiticeiro, depois, como final da etapa, um homem de conhecimento. Então, o Carlos Castaneda estava aprendendo várias coisas a respeito da vida, a respeito do comportamento dele, a respeito das fragilidades que ele tinha e que ele não percebia. Então, Dom Juan passou a ser um orientador, né? um professor dele. E como ele estava ensinando o Castaneda a ser um guerreiro, não um guerreiro de luta, é um guerreiro na vida. O Dom Juan falou para ele uma frase interessante. Falou assim: a diferença entre o guerreiro e o homem comum é que tudo que acontece para o homem comum ou é uma bênção ou é uma praga. E tudo que acontece para o guerreiro é um desafio. Então, a diferença entre o guerreiro e o homem comum é que tudo que acontece para o homem comum ou é uma bênção ou é uma praga. E tudo que acontece para o guerreiro é um desafio. Essa frase tem muito a ver com autonomia emocional. Por quê? Vamos imaginar o homem comum, né? Como é a maioria de nós. Então, se a nossa vida, se eu estou, por exemplo, um homem comum está muito feliz,
foi alguma coisa fora dele que aconteceu e que trouxe para ele essa situação de felicidade. Ou, por outro lado, se o homem comum está muito triste, é porque também alguma coisa fora aconteceu terrível, uma tragédia que trouxe a infelicidade para ele. Então, o estado de espírito, as ondas da vida comandam o estado de espírito do homem comum. O guerreiro, ao contrário, não, ele usa cada situação, seja positiva ou negativa, como um desafio de superação, um desafio de aprendizagem. Então, essa frase ela fala muito a respeito da autonomia, né? Autonomia emocional. O guerreiro, então, é um ser que já tem uma maturidade, já tem um desenvolvimento que consegue lidar melhor com as situações. O Carlos Castaneda ele aprendia muito com o Dom Juan nas andanças deles. Eles andavam muito pelo deserto. Mas um dia eles não estavam no deserto. Eles estavam numa região montanhosa e com muitas árvores, muita mata. O Dom Juan ensinava o Carlos Castaneda através de sinais da natureza. Né? Às vezes um corvo passava, ele tinha a intuição de ensinar alguma coisa através dos sinais da natureza. E nesse dia não havia nenhum sinal e o Castaneda estava reclamando muito das pessoas, da família ou dos colegas dele de trabalho, de escola. Então ele estava reclamando com as pessoas. E o Dom Juan, ele não viu nenhum sinal da natureza esse dia, mas ele falou assim, a única coisa que a gente tem para fazer num lugar como esse é caçar onças. Então eles armaram uma armadilha de onças, para onças, com um pedaço de pau e corda, e fizeram uma armadilha ali, colocaram uma isca. Aí de tardezinha uma onça caiu nessa armadilha. Então eles foram tirar, não sei que eles foram amarrar a onça, eu sei que a onça escapou. E o Carlos Castaneda, muito amedrontado, muito assustado, subiu a uma montanha perto, assim, correndo, né, muito apavorado. Subiu rapidinho, parecia uma lagartixa na parede. E aí o Dom Juan chegou logo depois dele, rindo, né, brincando com ele, porque o Dom Juan ele é muito engraçado, ele zoava demais o Carlos Castaneda. Então eles chegaram e aí acabou, né, aquela correria. Eles fizeram uma janta, caçaram umas codornas, jantaram. E aí o Carlos Castaneda falou para ele assim, para o Dom Juan, o senhor não me ensinou nada hoje. E o Dom Juan falou, não, eu ensinei. Mas como, o senhor não falou nada, né, não explicou nada? Ele falou assim, eu ensinei você a lidar com as pessoas. Mas como assim? Ele perguntou, falou, se você deve lidar com as pessoas da mesma forma que você lidou com a onça. Mas como? Falou assim, diante da onça você agiu, né? Ele agiu, ele correu. Então você agiu como deveria ter agido. Mas eu não vi você blasfemando contra a onça, não vi você xingando a onça, falando que era uma injustiça o que ela estava fazendo, um absurdo aquilo que ela estava fazendo. Não, você agiu do jeitinho que agir, sem ficar ofendido e achando um absurdo aquilo. Ele falou assim, mas é lógico. Então, você também deve agir com as pessoas da mesma forma. Porque a natureza da onça é perseguir quando ela está sendo agredida. E às vezes a natureza das pessoas também é serem agressivas, serem imaturas. Às vezes tem pessoas que são arrogantes, são prepotentes, são vaidosas, são orgulhosas. Então cada pessoa, assim como cada animal, tem a sua natureza. Mas a grande lição foi assim, ele falou, você não precisa mudar a sua natureza por causa da natureza das outras pessoas. Essa é a grande lição que ficou desse fato. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja andando na rua e um cachorro vem latir comigo. Então, assim, a maioria de nós não vai achar um absurdo, uma injustiça que o cachorro veio latir comigo. Por que ele fez isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Não, a gente tem a noção de que a inteligência do animal é restrita. A gente tem essa noção. Então a gente não fica tão ofendido, não acha um absurdo, uma injustiça isso que o cachorro fez. Porque a gente tem uma compreensão.
Então, as pessoas que são guerreiras, que têm essa autonomia emocional, que já desenvolveram sabedoria, maturidade, compreensão, coragem de se posicionar diante das situações, das pessoas, uma pessoa que já desenvolveu paz interior, harmonia, né, alegria, espontaneidade, quando ela tem esse lado espiritual desenvolvido, ela consegue olhar para nós, seres humanos comuns, como a gente olha para um animal. Porque a visão dela é a mais ampliada. Como ela olha por cima, ela consegue enxergar através da imaturidade ou do desequilíbrio de uma pessoa, ele consegue enxergar, muitas vezes, as causas. Então ele consegue ter uma visão mais elevada, assim como a gente tem uma visão elevada também a respeito de um animal, que a gente não fica tão ofendido assim. A gente não fica ofendido com uma criança de 1 ano que coloca a língua para nós. Por quê? Porque a gente tem a compreensão da imaturidade, da infantilidade dela. Então não existe nenhuma outra forma de não ficar ofendido com as pessoas, a não ser desenvolver sabedoria, maturidade que vai levar à compreensão, né? Muitas vezes a gente finge que não fica magoado, finge que não ficou ressentido, mas vai ser uma fantasia exterior. Então a única forma de realmente não ficar magoado com ninguém é desenvolver essa compreensão. Porque onde a maioria, por exemplo, a gente vê uma pessoa desequilibrada, a gente olha a pessoa arrogante, vaidosa, orgulhosa e enxerga maldade. A pessoa que já desenvolveu essa visão ampla de sabedoria e maturidade, ela olha para essa mesma pessoa e enxerga sofrimento e não fica ofendida. Então ele consegue enxergar as causas daquele comportamento, né? Então a única maneira da gente não se sentir magoado é essa, é desenvolver essas virtudes, essas qualidades. O Dom Juan também ensinava a respeito de um sentimento que é o orgulho. Segundo ele ensinou para o Castanheda que o orgulho é um sentimento que nos deixa fracos e vulneráveis, com o nosso estado de espírito sempre à mercê dos feitos ou dos desfeitos das outras pessoas, né? Quase sempre ofendido com alguma coisa. Então, sem o orgulho, o guerreiro se torna invulnerável. É uma palavra até bonita, parece palavra de super-herói, né? Invulnerável. Mas essa é a realidade, segundo lá o Dom Juan. O orgulho faz com que é um sentimento que nos deixa à mercê das pessoas. Nosso estado de espírito fica determinado pelas atitudes das outras pessoas. Então, quando a gente conseguir superar um pouco do nosso orgulho, isso é um processo gradativo, a gente vai ser cada vez mais invulnerável, menos afetado pelas situações, pelas pessoas, menos suscetível. Então, por exemplo, eu posso estar em um lugar, todo mundo me criticando, falando mal, vai entrar no ouvido e sair no outro. Se não, né, a pessoa que tem equilíbrio, ela vai prestar atenção nas palavras, das críticas. Se servir alguma coisa para ela, ela vai usar. Mas ela não vai ter esse instinto de defesa, né? Não vai levar para o lado pessoal. Então, o orgulho é uma coisa que faz muito, que traz muito sofrimento para quem tem ainda, infelizmente, essa característica. Porque, na verdade, o orgulhoso, o vaidoso, ele tem uma inconsciente baixa autoestima. E, às vezes, o inconsciente dele, para poder compensar essa baixa estima, faz com que ele tenha, ou que ele demonstre uma aparência exterior de superioridade, para compensar a fragilidade que ele tem. Então, às vezes, ele mesmo não percebe essa baixa autoestima, mas é uma reação do inconsciente dele. Então, na verdade, a pessoa egocêntrica, a pessoa orgulhosa, vaidosa, ela tem fragilidades emocionais, que ela tenta, de uma maneira sem ela perceber,
que ela tenta esconder, né? Então também uma lição importante essa do Dom Juan a respeito do orgulho. Então a humildade é muito mal compreendida por nós. Tem um sinônimo às vezes de fragilidade, de covardia, de a gente não lutar pelos nossos direitos. Mas, na verdade, o humilde é uma pessoa que já desenvolveu tanta sabedoria, tanta fortaleza de alma, tanta resistência moral, que ele não tem necessidade da aprovação do outro. Ele não tem necessidade da admiração, do elogio do outro. E ele se basta a si mesmo. O orgulhoso, o vaidoso, ao contrário, ele anseia pela admiração do outro. Ele busca ansiosamente a aprovação do outro. Então, por isso que ele fica dependente da opinião das pessoas, das situações. O humilde não, ele sabe quem ele é, né? Então, a humildade está diretamente atrelada ao autoconhecimento. Humildade não é se desvalorizar, se diminuir. É saber o degrau exato que eu estou na escadaria da evolução. Então, eu conheço minhas qualidades e conheço os meus defeitos e as minhas fraquezas. Esse é o humilde. Ele não vai tentar negar as qualidades que ele tem. Ele aceita, já sabe que ele tem e por isso ele tem autoestima. Essa é a autoestima verdadeira. Não é a autoestima que vai buscar, na opinião das outras pessoas, o valor que ela tem. O humilde, então, ele reconhece o valor que ele tem. Então, não tem necessidade de buscar esse valor nas outras pessoas. O vaidoso, orgulhoso, ele é desprovido de amor próprio. Por isso, ele busca nas outras pessoas o valor, se preencher de um vazio que ele tem. Mas vamos refletir, por exemplo. Então, se eu tiver orgulho, eu vou ficar... Tem uma história interessante que eu quero ilustrar, que aconteceu comigo mesmo. Eu fui numa padaria comprar pão, lógico, não foi comprar carne. Então fui, e esse dia eu estava muito animado, estava satisfeitinho, o rapaz estava lendo jornal no caixa do supermercado, da mercearia. E aí eu falei, beleza, bom dia, parceirinho, tudo bom? E a resposta dele foi virar a página do jornal. Aí eu já não fiquei satisfeito com aquilo. Perguntei para ele assim, onde tem leite? Ele fez assim. Gente, vocês já viram pegar o estômago de vocês e torcer assim? Foi isso que eu senti na hora. Muita revolta, muita mágoa. Mas não falei nada. Tá, fui lá, comprei as coisas que eu precisava, paguei e fui embora. E aí, esse dia, um cachorro foi o meu mestre. Porque tinha um cachorro na esquina e veio o outro cachorro assim, abanando o rabinho para encontrar com o outro assim, satisfeitinho. E aí o outro cachorro nem olhou para a cara do outro. E eu fiquei observando. E o outro cachorro, ao invés de ele ficar magoadinho e ofendidinho como eu estava, não, ele já saiu abanando o rabo lá atrás de um osso, atrás de uma cadela. Não se incomodou com aquilo. E aí eu pensei, olha que interessante, se eu não tivesse orgulho nenhum, como esse cachorro não tem, agora eu não estaria ofendido. Não é assim? Então, o amor próprio exagerado, em desequilíbrio, é que traz as ofensas. O orgulho exagerado é a porta aberta por onde entram as mágoas, os ressentimentos. Não que o cachorro seja mais superior que os seres humanos, não. Eles têm um instinto. Eles têm um instinto que faz com que eles vivam aquela vida numa prisão, Então, mas eles não deixam de ser um exemplo da natureza. O cachorro não tem o amor próprio desenvolvido, ele não tem orgulho porque não tem baixa autoestima. Então, ele é um exemplo da natureza que a humildade, que o amor próprio em equilíbrio vai nos trazer esse estado de serenidade, de suportar melhor as ofensas e o desequilíbrio das outras pessoas. Então, pessoal, eu estou abrindo esse parêntese aqui, parando a aula e trazendo esse parêntese aqui,
para trazer uma discussão que muitas vezes ocorre na sala de aula. Né? Muitos estudantes dizem, por que, professor, mas o orgulho não pode ser uma coisa boa? O orgulho não é uma coisa boa? O orgulho, por exemplo, não tem a ver com autoconfiança, com conquista, com amor próprio, entusiasmo, capacidade de superação, fortaleza, força. O orgulho não tem a ver com tudo isso? Porque até esse momento a gente vem tratando o orgulho de uma forma negativa, que ele precisa ser superado. E aí sempre surge na sala de aula essas controvérsias, né? Então aí surgem discussões, né? Alguns estudantes dizem que sim, que é uma coisa boa, outros que não. Então sempre surgem essas discussões e a gente trouxe esse paralelo aqui para falar sobre isso. Uma coisa, pessoal, que é importante a gente definir, a gente ter em mente, é que muitas vezes, muitas questões, muitas discussões que ocorrem no dia a dia, a causa é a questão da definição de palavras, né? Como está escrito aí no slide. Muitas discussões ocorrem porque as palavras possuem significados e sentidos diferentes, e cada pessoa entende de forma diferente a mesma palavra. Então, isso é comum acontecer. Então, muitas vezes, duas pessoas discutem e a causa dessas controvérsias é a definição das palavras. Porque muitas vezes duas pessoas estão discutindo sobre um tema e aí, mas o significado da palavra não é o mesmo para os dois. Então, aí nunca vai ter um acordo, porque a visão que eles têm do tema é diferente. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo que é comum na política de hoje. Direita e esquerda. O que é ser de direita ou de esquerda? Então, cada pessoa tem uma visão diferente das duas coisas. Então, duas pessoas às vezes vão discutir, pensando que estão falando da mesma coisa e não. Porque na cabeça delas as palavras são diferentes. Então, nesse caso em questão, o que é o orgulho para você? Qual que é a definição de orgulho? Então, se for um sentimento de satisfação por uma realização ou por uma capacidade, aí beleza, é uma coisa positiva. Mas se a definição de orgulho for um excesso de autoadmiração ou um excesso de superioridade que resulta em arrogância, em soberba, então esse excesso gera problemas para a pessoa. Então a primeira coisa para a gente conversar sobre um tema é deixar patente qual é a definição daquela palavra, que aí a gente pode conversar de uma maneira mais produtiva. Então vamos refletir, vamos pensar, vamos raciocinar. Se o orgulho pode ser uma coisa positiva ou negativa, então com o orgulho a pessoa vai ficar eternamente ofendida pelos atos das outras pessoas, pelos feitos ou pelos desfeitos das outras pessoas. Então o orgulho vai trazer essa consequência. A pessoa vai ficar eternamente magoada com alguma coisa. E aí, sem orgulho a pessoa vai ter baixa autoestima, falta de confiança nela mesma, submissão, a pessoa não vai lutar pelos direitos dela, fraqueza moral, falta de autoconfiança. Então, de qualquer forma nós vamos sofrer. Então é isso. Se a gente tiver orgulho, a gente sofre. Se a gente não tiver orgulho, a gente sofre também. É uma reflexão que fica aí para a gente analisar. Então, esse é o Aristóteles. O Aristóteles, lá 500 anos antes de Cristo, veio nos ajudar com essa dúvida, trazendo o conceito de mediania. Mediania é um conceito criado por Aristóteles. Vamos ver de que se trata. Então, diz Aristóteles, no conceito de mediania, que toda virtude é um meio termo entre dois extremos, o extremo do excesso e o extremo da falta. Então, se a gente imaginar uma virtude, o excesso daquela virtude é um defeito. E a falta dessa virtude também. Esse é o conceito de mediania.
que traz a ideia do meio termo, do equilíbrio, do ponto de equilíbrio. Traz a ideia de a gente buscar o ponto de equilíbrio. É aquele exemplo do passarinho, né, que eu falei para vocês já. Tudo na vida é igual segurar um filhote de passarinho na mão. Se eu apertar demais, eu mato ele, sufocado. Se eu deixar ele muito solto, ele voa, ele foge. A corda do violão, se eu apertar demais, ela arrebenta. Se eu deixar muito frouxa, não sai um som agradável. Então, tudo na vida é assim: trabalho, casamento, amizade, estudo. Então, é a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio. E o nosso ponto de equilíbrio não é o mesmo dos outros. Então, não adianta querer comparar. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que conseguem estudar bem durante 4 horas. Beleza, parabéns para ele. Mas qual que é o nosso ponto de equilíbrio? É importante descobrir o nosso, né? A nossa mediania. Aqui então nós temos alguns exemplos de mediania. No exemplo de cima, por exemplo, justiça é uma virtude. O excesso de justiça seria o rigorismo. O excesso de justiça, aquela justiça implacável, né? O justiceiro, no caso, que não flexibiliza o julgamento. Esse é o rigorismo, que não aplica o contexto da situação para julgar se aquele ato foi justo ou não. Então, o direito vem evoluindo para ter essa flexibilização no olhar do julgamento. Quais são as causas daquele comportamento da pessoa para diminuir, para atenuar ou aumentar a penalidade, né? Então, o rigorismo seria o excesso de justiça. E a falta de justiça seria a desonestidade. Então, tanto o excesso quanto a falta seriam prejudiciais. A solidariedade também é uma virtude. O excesso de solidariedade seria o servilismo ou a subordinação. Quer dizer, aquela pessoa que tenta vestir uma fantasia de pessoa virtuosa e às vezes exagera na doação de coisas, exagera no favor para as outras pessoas, de maneira a esconder alguma fragilidade que ela tenha, muitas vezes inconscientemente. Então, o excesso de solidariedade acima da capacidade da pessoa representa ou demonstra alguma fragilidade interna. Não que a solidariedade seja negativa, de jeito nenhum. A solidariedade dentro do ponto de equilíbrio é o que vai melhorar o mundo. E a falta da solidariedade seria o egocentrismo, a pessoa que só pensa nela mesma, que também é uma fraqueza, uma fragilidade. A coragem é uma virtude, sem dúvida. O excesso de coragem seria a imprudência. Então, eu sou corajoso, eu vou andar lá no 20º andar, na pontinha, na beira do edifício, lá em cima. Isso já é imprudência, já é uma negligência com ela mesma. E a falta de coragem seria a covardia. Então, vocês estão entendendo através desses exemplos, pessoal, o que seria a mediania? Toda virtude é um meio termo entre o excesso e a falta daquela coisa. Esse slide, então, vai trazer a questão para o orgulho, que era a nossa questão inicial, trazendo a mediania para a gente analisar essa questão do orgulho. Então, a autoestima é uma virtude. O excesso de autoestima seria o orgulho ou a vaidade, o excesso de autoestima. E a falta seria a baixa autoestima. Então, o orgulho é a autoestima em exagero, em desequilíbrio. É o abuso da autoestima. Por algum motivo interno, às vezes por algum trauma na infância, alguma situação de perda, a pessoa tem necessidade de aumentar, se sentir superior àquilo que realmente ela é. Às vezes para esconder alguma fragilidade, né? Inconscientemente esconder alguma fragilidade. Então ela usa desse artifício de se elevar perante as outras pessoas, se sentindo superior a elas. Então esse abuso, esse exagero de autoestima leva leva ao orgulho e à vaidade. Então, voltando à questão, o orgulho é uma coisa boa?
Então, nós não precisamos de orgulho nessa definição, nós precisamos de autoestima. Quando a pessoa tem essa autoestima equilibrada, ela vai saber se defender, vai saber se posicionar diante das situações da vida, vai saber exercer seus direitos, buscar seus direitos de maneira equilibrada, de maneira sensata. Então, porque a confiança em nós mesmos é fundamental para buscarmos os nossos objetivos, mas o excesso de confiança é prejudicial. Tão prejudicial quanto a falta de confiança. No esporte é comum a gente ver esse exemplo, o quanto o excesso de confiança prejudica. Então, a gente pode assim tirar também outras conclusões a respeito da mediania. A gente pode tirar a conclusão que evoluir, a nossa evolução como pessoa, ela não é exterminar os nossos defeitos, mas equilibrá-los. Equilibrar esses defeitos, porque todo defeito em equilíbrio se transforma em uma virtude. Todo defeito em equilíbrio se transforma em uma virtude. Então a gente não vai precisar tentar liquidar, acabar com o nosso orgulho, né? Lutar contra o nosso orgulho. Porque a gente precisa dele. A gente precisa dele em equilíbrio. E se a gente for refletir, mesmo o amor, que é a maior das virtudes, se ele estiver em desequilíbrio, também se transforma em possessividade, em ciúme, etc. Então, a questão é a gente equilibrar os nossos sentimentos. Então, virtudes são sentimentos em equilíbrio e defeitos são sentimentos em desequilíbrio. E a evolução vai vir dessa busca desse equilíbrio. Então, gente, agora nós vamos voltar à aula de onde tinha parado, viu? Então, desenvolver a humildade é isso. A humilde, então, a pessoa que já tem tanta fortaleza de alma, tanta resistência moral, tanta sabedoria e maturidade, que ele não necessita dos outros para se sentir bem com ele mesmo, né? Isso não quer dizer ser egoísmo, né? Parece o contrário, né? Mas é diferente do egoísta, porque o egoísta, o autônomo, ele pensa por si mesmo. O egoísta, ele vive por si mesmo, é diferente. Então, os grandes exemplos de pessoas autônomas que mudaram a humanidade para melhor eram pessoas autônomas e não egoístas. Vamos citar o exemplo de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, do próprio Jesus Cristo, Sócrates. Foram pessoas que eles pensavam por si mesmos, mas eles agiam no social, né? Então, uma pessoa que é egoísta, que às vezes pode até parecer como sendo autônoma, na verdade ela tem fragilidades emocionais que fazem com que ela busque tudo para ela mesma. Então, autonomia é diferente também de isolamento. A pessoa às vezes é isolada. Não, porque é justamente na convivência com as pessoas é que a gente desenvolve a autonomia. Que a gente desenvolve essa capacidade de lidar melhor, de não ser tão ofendido, né? De resolver situações em conflito que vão nos trazendo essas experiências. Então, o autônomo também não é uma pessoa isolada, que é justamente na convivência que se desenvolve essa autonomia. Então, assim, a gente trouxe essas reflexões para a gente poder perceber a necessidade que a gente tem de desenvolver essa autonomia, de desenvolver essas qualidades. E como desenvolver? Como desenvolver a autonomia emocional? A gente precisa entender que é um processo gradativo. Não tem jeito de eu falar assim, ó, segunda-feira eu já quero ser uma pessoa autônoma. Eu posso até vestir uma fantasia de pessoa equilibrada, em paz comigo mesmo. Mas vai ser uma aparência exterior. O meu sentimento, que é a fonte de tudo, não vai estar compatível com essa aparência, com essa imagem que eu estou tentando demonstrar exteriormente. Então a gente precisa entender que é um processo de experiências, de aprendizados, de consequências, de atitudes e consequências, de reflexões nas consequências.
de a gente tentar entender as causas, às vezes de alguns sentimentos. Então, desenvolver autonomia é desenvolver o autoconhecimento. Quais são as causas verdadeiras desse sentimento meu de mágoa? Quais são as causas verdadeiras por que uma pessoa consegue me incomodar tanto? Quais são as feridas que ela tocou em mim? Então, são perguntas necessárias para o nosso desenvolvimento do autoconhecimento, porque a gente consegue trabalhar nas causas e não só nas consequências, né? Não só na tentativa de parecer alguma coisa. Então, o médico, por exemplo, vai diagnosticar as causas de uma doença, não só tratar os sintomas. Então, quando a gente conseguir entender que muito do nosso sofrimento, às vezes da nossa infelicidade, tem causas dentro de nós mesmos, a gente coloca nos nossos próprios ombros a responsabilidade pela nossa felicidade. E não fica esperando que ela venha do mundo ou das pessoas. É muito fácil a gente achar um vilão, um culpado pela nossa infelicidade. É muito fácil fazer isso. Mas a gente acaba perpetuando uma situação de marionete, né? De ser fantoche das outras pessoas. Isso não é positivo. Tá bom, gente? Desculpa pelo tempo avançado aí. Um grande abraço e vamos fazer reflexões e trocar depois opiniões. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço para todo mundo.